Paz seja convosco. Louvamos a Deus por mais esta oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos na sua casa, de podermos bendizer o santo nome do Senhor. Agradecemos a Deus pela vida, agradecemos ao Senhor porque Ele tem nos restaurado e nos concedido a graça de crermos em seu santo e bendito nome. Oremos. Senhor, em nome de Jesus, queremos louvar o Teu nome por mais esta oportunidade que o Senhor nos dá. Queremos, Pai, desde já aclamar que o Teu Espírito Santo, o Espírito de entendimento, seja sobre as nossas vidas. Que nós possamos, Pai, ouvir a Tua voz. Não estamos aqui, Pai querido, devido a uma reunião social, mas precisamos do Senhor e pedimos que o Senhor fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Em nosso último encontro, a respeito de Efésios, nós estivemos meditando sobre o tema pedra angular. Tudo começa nos alicerces. Se a fundação de uma construção, seja um edifício, seja um curso, seja um relacionamento, não for bem estruturado, fatalmente o fim dessa proposta será uma ruína. Tudo tem que se alicerçar na pedra angular, que é Cristo. Lemos a última vez o texto de Efésios, em Efésios 2, 19 a 22, que diz: de modo que já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, fostes integrados na construção que tem como fundamento os apóstolos e os profetas, e o próprio Jesus Cristo como pedra angular. É nele que toda a construção se ajusta, se eleva para formar um santuário consagrado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para seres uma morada espiritual de Deus. Quando tratamos de questões espirituais, o nosso cuidado tem que ser duplicado, triplicado, multiplicado, pois falamos de algo que após ser findado não pode ser consertado ou pode ser resolvido. Um edifício, ele, se tiver algum problema de fundação, a sua estrutura ela pode ser corrigida. E se não tiver bom, você derruba o prédio, joga no chão e constrói o outro. Se você começou a fazer um curso e você foi reprovado no curso, ou o curso não deu certo, você pode fazer um novo curso, você pode fazer uma recuperação, quem sabe, e concluir o curso. Relacionamentos também. Quando há quebra do relacionamento, quando há quebra da confiança, muitas vezes é difícil você restaurar, mas tem conserto. Mas quando nós falamos dentro da área espiritual, quando nós pensamos no julgamento divino, quando nós pensamos no ato irrevogável da morte, por mais que o ser humano continue tentando viver mais tempo, ele vai morrer algum dia. Quando isso acontecer, quando a morte acontecer, quando o julgamento acontecer, a única coisa que vão restar são as consequências da sua vida terrena. Então, tudo tem conserto, mas a morte, após a morte, não há mais nada a ser feito. Não adianta você fazer orações para purgar, não adianta você fazer sacrifícios, não adianta. Não há uma segunda chance. Morreu, morreu. A palavra de hoje tem como título a revelação divina a Paulo. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus no livro de Efésios. Nós vamos entrar no capítulo 3 de Efésios. Efésios capítulo 3, quero convidar você a ficar de pé. Nós vamos ler do verso 1 ao 13. Efésios capítulo 3, 1, 2, 3, versos 1 a 13. Assim diz a palavra de Deus na epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 3, verso 1 em diante. Por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vós, gentios. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros. Pois segundo uma revelação me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco resumidamente, pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber,
que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual foi constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos, oculto em Deus e que criou todas as coisas, para que pela graça a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança, mediante a fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Palavra do Senhor. Amém? Podeis se assentar em nome de Jesus. Semana retrasada nós findamos Efésios capítulo 2, a nossa jornada, a nossa maratona. E agora nós iniciamos o Efésios capítulo 3. Fazendo uma introdução que não é breve, eu tenho que falar algumas coisas para você se situar no que está acontecendo. Nesse ponto, o apóstolo Paulo se apresenta e explica o seu papel pessoal e único de levar Deus aos gentios. O apóstolo Pedro foi separado para pregar a palavra para os judeus. O apóstolo Paulo ele é resgatado para pregar a palavra de Deus aos gentios. Não é sem razão que ele veio a ser conhecido como o apóstolo dos gentios. Então ele foi o homem conhecido como aquele que mais pregou e mais levou a palavra para aqueles que não eram judeus. Na segunda parte de Efésios capítulo 2, apóstolo Paulo apresenta um forte contraste entre a dupla alienação, primeiramente da alienação de Deus e de Israel. Nós, como gentios, nós não tínhamos nenhuma ligação, nem com Deus, nem com o povo judeu. E a dupla reconciliação de Cristo também sobre as nossas vidas, em que Ele, além de nos fazer povo dele, Ele também nos faz povo de Deus. Sim, porque em sua morte, Cristo destruiu a barreira entre os judeus e os gentios. Não há mais diferença. Por mais que o ser humano ele continue querendo levantar barreiras, é a igreja batista, é a igreja presbiteriana, é a igreja isso, é a igreja aquilo, não existe mais essa separação. Aonde você estiver, você pode crer em Cristo ou não crer em Cristo. E você, sendo uma pessoa que crê em Cristo, você é um filho e você é salvo. Todo aquele que nele crê não perece, mas tem a vida eterna. Jesus Cristo destrói a barreira entre judeus e gentios, entre Deus e o homem, criando agora para si mesmo uma nova sociedade que não é apenas a família dele, mas passa a ser o tabernáculo dele. Você pode não perceber ou não saber, mas dentro do seu coração habita o próprio Deus. Aquele Deus que não poderia viver em templos construídos por mãos humanas, um templo suntuoso como o templo de Salomão, com mármore para todo lado, com ouro para todo lado. Deus olha e fala: esse templo não é digno de mim. E aí ele vem e decide habitar dentro do meu e do seu coração. Se nós conseguíssemos entender isso, a maravilha disso, nós mudaríamos em muitos nossos falar, o nosso agir, o nosso pensar, porque o nosso agir é um agir como se nós não estivéssemos diante daquele que é o Altíssimo. Às vezes e não é falar mal, mas às vezes eu vejo algumas pessoas passando de carro, ouvindo alguns raps, alguma coisa assim, e aquelas músicas com aquela linguagem baixaria, chula, e eu fico imaginando, será que essa pessoa anda com a mãe dele dentro do carro? Porque a gente ainda tem a figura da mãe como figura de exemplo maior de amor entre nós seres humanos. É um amor imperfeito, um amor cheio de falhas, mas é um amor mais perfeito do que da maioria das pessoas. É um amor de entrega, um amor de doação, mesmo que existam falhas. E aí eu fico imaginando, será que a pessoa, ela consegue ouvir? E aí eu jogo essa pergunta para vocês: por que nós
conseguimos ver situações como essa e nós ficarmos indignados, e nós não pensamos nisso quando nós praticamos as nossas mazelas, quando nós praticamos os nossos relacionamentos sexuais ilícitos, quando nós roubamos, quando nós mentimos e falamos mal do próximo. Será que nós não lembramos que nós temos o próprio Deus dentro do nosso coração? Nós somos o templo em que Ele vive. Isso é muito sério. Os leitores gentios de Paulo receberam com muita alegria essa exposição do Evangelho da Paz. Afinal de contas, eles estavam excluídos e passaram a fazer parte da família de Deus. Eles não podiam entrar no templo, eles não podiam adorar o Senhor, eles não podiam fazer nada. E naquele momento Paulo fala, o véu se rasgou. Nós meditamos na data mais importante do cristianismo, que é a Páscoa, na semana passada, sobre a morte e a ressurreição do nosso Senhor, em que o véu se rasga e nós temos acesso a Ele. Mas então Paulo, ele está falando sobre essa condição, e aí ele desvia a conversa e ele começa a tratar de uma maneira diferente. Ele vem e fala, por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vós, gentios. De um momento para o outro, aqueles homens que estavam ouvindo uma palavra de edificação para eles, o apóstolo Paulo puxa o olhar para ele, não para eles. Ele começa a falar daquela condição que ele era prisioneiro. Ele não era um prisioneiro literalmente de Nero, do imperador romano. Ele entendia que ele era prisioneiro da figura de Cristo, porque ele entendia e acreditava na soberania de Deus sobre todas as coisas, inclusive sobre os assuntos humanos. E algumas vezes a gente tenta dividir essas coisas. Não, o que é espiritual e o que é humano é humano. Eu vou na igreja, eu adoro ao Senhor, eu louvo, choro na presença dEle, falo em outras línguas, mas quando eu saio daqui, eu volto a ser a mesma pessoa de sempre. Não há divisão entre aqueles que são de Deus e não são de Deus. Não dá para você separar essa condição de que eu sou crente num momento e depois eu não sou crente. É o que esse apóstolo Paulo está falando para esses homens. Eu acredito na ação de Deus, dos negócios dos homens também. Eu estou convicto de que a minha vida inteira, inclusive a minha prisão, está sob o senhorio de Deus. As suas lutas e dificuldades, elas estão debaixo do senhorio de Deus. E você olha para mim e fala assim, pastor, realmente é complicado, realmente é difícil, é complicado, mas pior seria se estivesse sem Cristo. As pessoas sem Cristo, elas não têm esperança que as coisas podem mudar. Você não ter a esperança de que algo pode mudar, fim de vida, nocaute, acabou, não levanta mais. Quando os lutadores, eles vão lá e dão um golpe bem dado, o cara caiu no chão, acabou. O cara caiu de frente, então já era, não levanta mais. Você não ter Cristo é nocaute. As pessoas, elas hoje sofrem exatamente pela condição de não ter Cristo. E quererem segurar as ondas apenas nas suas próprias forças, elas não conseguem. Paulo passa depois a uma segunda fase descritiva, indicando a natureza e o propósito da sua prisão. Por que ele está preso? É algo que nós já falamos de manhã. Nós olhamos para as condições humanas que acontecem e nós damos a glória ao diabo, ao cachorro, ao cão. E ele não tem glória nenhuma. Ele é um pau mandado. Ele não faz nada mais do que Deus ordena ou permite. Este mundo que nós não entendemos, ele é regido pelo nosso Deus. Ele, Paulo, era prisioneiro de Jesus Cristo por amor aos gentios. Que é algo que a palavra de Deus sempre nos traz à memória, que nós temos que estar dispostos a morrer em prol do próximo. O apóstolo Paulo fala, eu não vou ser um sacerdote mais judeu, eu não vou ser mais aquele cara que vai ser ovacionado pelos judeus, não, eu vou abrir mão de tudo isso. Da mesma maneira que João Batista, sendo sacerdote, ele abre mão daquilo para poder purificar sua vida, viver uma vida de santidade. Ele troca as guloseimas do templo por gafanhoto e mel silvestre. Pessoalmente, nunca comi gafanhoto, mel silvestre, até a gente já comeu, mas você não tem noção do que é você trocar as guloseimas por uma coisa como essa. O que levara Paulo à prisão em Jerusalém, a prisão ali e em Cesareia, aos sucessivos julgamentos e ao apelo subsequente a César, e que acabou levando a Roma, foi a oposição fanática dos judeus à submissão aos gentios. Falava pondo ela fora. Se você pegar o seu carro, não é para você fazer esse teste não, tá? Mas se você pegar o seu carro, se for dirigindo na EPTG, e você decidir parar, fazer a manobra e ir na contramão, você vai ver qual o problema que você vai ter.
Se você estiver em qualquer lugar, estiver andando num fluxo, saindo do metrô, todo mundo andando na mesma direção, você decidir, esqueci o meu celular, a minha bolsa, e você tentar voltar, você não consegue. O apóstolo Paulo sabe muito bem que a prisão dele, toda a luta dele, vem porque ele se levantava contra o pensamento comum da época. Lucas, seu amigo, médico e companheiro de viagem, estava com ele na ocasião e registrou fielmente os pormenores na narrativa de Atos. Em Atos 1 ele fala assim: ó excelentíssimo Teófilo, depois de acurada investigação, de ver realmente o que é verdade, eu estou te apresentando os textos e o que aconteceu. Como Paulo poderia ter adquirido essa reputação? Uma reputação que antes era uma reputação de um homem reputado como um homem bom dentro do judaísmo, e de uma hora para outra uma pessoa que ele é abominável. O que levava os judeus a incitarem as multidões contra Paulo era a sua reputação de falar o que não era aceito pela sociedade. Ser cristão é viver na contramão do pecado. Toda vez que você se sente bem e você está andando e está tudo bem, vê se você não está andando segundo o curso desse mundo, que o apóstolo Paulo em Romanos 12:2 fala assim: não vos conformeis com esse século. Será que você está conformando a sua vida com esse século? Naquilo que você ouve? Como você usa o seu dinheiro? Como você gasta o seu tempo? O que você tem feito com a sua vida? Para ensinar exatamente o que acabara de ensinar em Efésios 2, ou seja, que é o abolir os elementos divisórios da lei, Jesus estava criando um novo povo, edificando um novo templo, por isso ele foi preso. Quando você se levantar neste meio, nessa sociedade, e começar a falar de um Deus que é soberano, as pessoas elas vão chocar com você. Dentro da igreja, já falei para vocês. Há 20 dias atrás, eu estava dando uma aula e eu falei para um grupo de alunos que Deus ele era imutável na sua soberania, e a pessoa ela ficou endemoniada na sala de aula virtual, e aquele homem ficou: não, Deus muda, e a minha oração muda, e não pode ser. E o cara ficou tão... Até a internet do cara caiu. Toda vez que você andar no curso do mundo, você não vai ter problemas. Quando você vai contra o curso desse mundo, as pessoas elas te abominam. Por isso Paulo foi preso. Certo momento, o apóstolo Paulo, ele no início da sua prisão, ele estava começavam a querer linchar ele lá. Aparece uma delegação de soldados romanos, impede aquela ação. Ele está numa condição de que vai ser preso, ele pede oportunidade para falar. Ele fala assim: posso falar? E ele fala: você sabe grego? Ele fala: sei. Não fala na Bíblia, mas ele fala em grego, ele fala aramaico, ele fala hebraico, ele fala tudo quanto é língua que tinha naquela época, ele falava. E ele começa a falar e as pessoas começam a ouvi-lo. Aqueles que queriam matá-lo cruzam os braços: vamos ouvir ele. E ouvem, e ele vai falando. Mas no momento em que ele fala que Jesus Cristo tinha enviado ele para os gentios, eles ficam irados. Como? Eu não sou mais o povo especial de Deus. Como não sou só eu? É mais o outro. E aqueles homens ficam irados e vão de novo para cima. E se não fossem soldados romanos, claro, a soberania de Deus por trás daquele Paulo teria sido consumido. Paulo não somente pregava a sua visão da nova humanidade sem divisões e escrevia sobre ela. Naquele exato momento estava sofrendo pelas mesmas verdades que ele expunha. Parece que o apóstolo Paulo foi no discurso dele começar a orar e ele para. Por essa casa Paulo, ele continua escrevendo. Ele só vai voltar lá no verso 14, aí ele começa a orar por aqueles que estão ouvindo. Parece que o apóstolo Paulo ia falar e ele volta atrás e dá continuidade naquilo que ele estava falando. Entretanto, ele desenvolveu a sua autodescrição a fim de enfatizar os privilégios ímpar que Deus lhe concedeu. Espera um pouquinho, ele está sendo perseguido, ele está preso, ele não pode ter acesso como cidadão romano aos benefícios do reino. E ele diz que ele recebeu privilégios ímpares de Deus, privilégios de pregar a palavra aos gentios. Foi algo que eu falei hoje de manhã para vocês. Quando a irmã Vânia posta lá no grupo e fala: olha, traz alguma coisa, e você não traz, você está cuspindo nesse privilégio. Você tem a oportunidade de abençoar vidas. Postei lá no grupo também. Primeiro mês, nós fazemos parte, os nossos irmãos não conhecem, nós fazemos parte de uma comunidade que nós abençoamos com proteína.
Então não é só comer arroz e feijão, as pessoas têm direito a comer carne. Então nossa igreja tem abençoado. Primeiro mês, compramos 500 quilos de carne. Lá, a comunidade toda, o grupo, né? No segundo mês, 300, e esse mês nós compramos 400 quilos de carne. A Lourdinha mandou perguntar para mim assim: pastor, mas como que faz isso? Como é que a nossa igreja está conseguindo? Eu falei: não sei. Nós somos poucos, nós somos profissionais liberais, e mesmo assim nós conseguimos abençoar as vidas lá. E vamos abençoar mais, e vamos abençoar mais, porque as pessoas elas têm que comer. Você tem que entender que a prosperidade que Deus te dá é para abençoar vidas. Não é para engordar o pastor, e nem para a gente ter cadeira macia, nem ter ar-condicionado. É para a gente abençoar vidas. Isso aqui é passageiro. A loja lá no fundo lá está fazendo alguma coisa, parece que é uma lanchonete. O que é, eu não sei. Era um depósito, aí virou uma lanchonete. Como aqui, a gente saiu daqui, vira qualquer coisa. Isso aqui não é nada. As coisas não são nada. Pessoas são mais importantes do que coisas. Nós temos que ter sempre isso em mente. Quando você perceber que eu não estou com esse pensamento, você pega o beco e vai embora. Não perde tempo aqui não, tá? Deus concedeu àqueles homens, Deus concedeu ao apóstolo Paulo a concretização do seu propósito para com os gentios. 2 vezes nesses versículos ele emprega a mesma expressão: dispensação da graça de Deus que me foi dada. Tudo que você tem não é seu esforço, mas vem de Deus. Deus, ele te dá a força, te dá a capacidade, a inteligência, o vigor, mas é Ele que executa todas as coisas na sua vida. O apóstolo Paulo olha para aquela condição de ser perseguido, de ser preso, de pregar o evangelho aos gentios, e ele fala: isso é uma dispensação da graça de Deus que me foi dada. O apóstolo Paulo fala de 2 privilégios num favor não merecido que lhe concedeu. O primeiro foi uma revelação, e segundo, uma comissão. Tudo tem a ver com a revelação e a comissão. Deus não te revela nada para você ficar com isso no teu bolso ou colocar num quadro na parede. É para você utilizar. Falei nessa semana, falei que o nosso querido irmão Moisés começou o curso de teologia. Se ele for estudar teologia só para dizer que ele é teólogo, está perdendo tempo. Ele tem que utilizar isso. Ele tem que começar cada vez mais a afinar as orações, afinar o linguajar, a leitura, o falar. E isso vai trazer para ele perseguição. Cada vez mais as pessoas que com ele andam vão achar que ele está achando que ele é muito crente e tudo mais. Isso é o normal. Está claro que esses 2 dons da graça divina, revelação e comissão, mistério revelado a ele e ministério confiado a ele, estavam estreitamente relacionados entre si, pois uma vez recebida a revelação divina, sabia que tinha a obrigação de tornar conhecido aquilo que lhe fora revelado. Aquele que põe a mão no arado, ele não pode largar o arado. Se eu começar a andar e eu começar a olhar para outras coisas, se você ligar para mim e falar assim: pastor, você tem um tempo para me atender? Eu falo assim: não, eu estou ocupado, eu tenho que ver uma empresa assim assado, eu tenho que ver um dinheiro assim assado. Alguma coisa está errada. A minha prioridade são vocês. Estava com Rosângela naquele hotel maravilhoso que nos abençoaram, mas é muito melhor estar aqui com vocês do que estar lá. Aquilo lá é passageiro. Conversava, acho que não sei se era com a minha irmã, não sei com quem. Se a gente ficasse lá um mês, ia chegar uma hora que a gente ia começar a falar assim: meu, de novo esse negócio, de novo esse bacon aí, crocante, entendeu? Ia demorar um pouco, tá? Mas chega uma hora em que você, por se ligar apenas com as coisas do mundo, perde o sentido, perde a vontade, perde o sabor. Feito essa breve abertura, vamos para o texto que nós vamos meditar, que é Efésios 3, de 1 a 6. Eu vou ler, não precisa abrir não, fique em paz. Por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vós, gentios. Em várias versões ele coloca 3 pontinhos, como se ele fosse dar continuidade. Na nossa versão não tem. Ele vai dar continuidade e ele para. Certamente sabeis da dispensação da graça de Deus que me foi dada a vosso respeito, pois segundo uma revelação me foi dada a conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente, pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. Às gerações, aos homens do passado, ele não foi dado a conhecer, como foi agora revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber que os gentios são co-herdeiros,
membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. 3 vezes o apóstolo Paulo ele fala sobre o mistério. Você gosta, né? Mistério. Né? Verso 3, 4 e 9 ele fala de um mistério. Esta é uma palavra-chave para a nossa compreensão do que Paulo está falando. Devemos reconhecer que as palavras em português e em grego elas não têm o mesmo significado. A palavra mistério, quando a gente pensa na condição no nosso português, o mistério é alguma coisa que parece que é inalcançável, ninguém consegue resolver. Então você pega aquele assassinato que está lá há décadas e fala assim, isso é um mistério, ninguém consegue. Mas quando nós pensamos no grego, aquela condição é uma condição não de um mistério que ninguém consegue revelar, mas sim de algo que é revelado. Continua sendo um segredo, mas já não está cuidadosamente guardado, mas sim revelado. Originalmente a palavra grega, ela falava desse mistério em relação àquelas seitas, aquelas religiões pagãs, em que quando o cara entrava na religião, recebia aquelas capas, aqueles negócios lá, ele era iniciado, então ele começava a descobrir o quê? Os mistérios. E a pessoa ia revelando. Isso acontece, por exemplo, na maçonaria. O cara entra sem saber o que é. Aí ele vai indo, vai sendo apresentado, mostra uma coisa, mostra outra, ele vai fazendo os pactos, vai fazendo as alianças, para ele ficar cada vez mais amarrado, até que quando chega no grau 33, ele descobre que quem é o senhor dele é Beelzebub, ou Lúcifer, ou sei lá, qualquer nome que você quiser dar para a figura de Satanás. Que por um tempo aí, uma mulher estava lá compartilhando e colocou a figura de Lúcifer lá em cima, entendeu? Que lindo e maravilhoso. E os cristãos compartilhando e tal, e se você compartilhar não se esquenta a cabeça, mas para de compartilhar essas porcarias. Toda vez que você compartilha uma porcaria, o Google, ele olha e fala assim, isso é importante, eu vou mandar para mais gente. Quando você receber uma mensagem que você vê que não edifica, nem abre, deleta direto. E se possível já alerta o próximo, fala assim, não abre não recebe não. Por mais que seja, não recebe, não vale a pena, não vai edificar você em nada. Ajude o algoritmo do Google a não semear lixo, que é isso que nós fazemos. Originalmente a palavra grega se referia à verdade que ninguém tinha sido iniciado, veio inclusive a ser usada para os ensinamentos secretos das religiões pagãs, mas no cristianismo não há mistério. Apesar dos pastores eles virem, poxa, eu tive uma revelação, não tem revelação, é você ler as escrituras e entender as escrituras, você ter o seu cérebro afinado com o que Paulo está falando e como ele está falando. Se você entende um livro como o de Efésios, você pode ler Romanos, que o apóstolo Paulo ele não é louco, e nem o Espírito Santo é louco. Então ele vai falar na mesma linha, na mesma pegada. Então não tem a possibilidade de você, por exemplo, na semana que vem, você vir aqui e eu ter um discurso totalmente diferente, a menos que eu esteja louco. Você vai vir aqui, e você vai vir aqui, e desde que você está andando comigo, você sabe que o meu discurso ele só tem sido mais afinado, mas ele não muda o trilho, ele continua sendo o mesmo. Deus ele é soberano, e nós trabalhamos dentro desse contexto da soberania. No cristianismo não há mistérios esotéricos, reservados para uma elite espiritual. Você precisa fazer uma campanha, vamos fazer uma estátua, vamos fazer não sei o que. Se você vier aqui fazer a campanha de 5 semanas, Deus vai te ouvir. Não existe isso no cristianismo. E talvez seja isso que não atraia mais pessoas para a nossa igreja, porque a gente fala a verdade, e não cria aquele misticismo, aquela historinha, olha, você vem aqui, não, você não vai, você vai ser perseguido. Quanto mais você vier ouvir a palavra, mais vai ser perseguição, mais dificuldade no relacionamento, mais é isso que vai ter sobre a sua vida. E se você quiser ir para outro lugar, ele vai continuar te atazanando, porque você já abriu os olhos, não tem mais volta. Hashtag começou, não para mais. Não tem jeito, não tem mais jeito, né? Não tem mais jeito, tá? Mas se esse significado de mistério no Novo Testamento é que o segredo aberto, ou verdade revelada, não foi aberto para os filhos dos homens anteriores, mas só foi aberto para os apóstolos e profetas, do qual Paulo fez parte, que mistério é esse que ele fala? Ele está falando de mistério, de alguma coisa que está acontecendo. O que é que o apóstolo Paulo está falando? Parece claro que é uma verdade especial realmente revelada, da qual Cristo é tanto a fonte como a substância. Cristo ele é sempre a premissa, é sempre a base, ele é a pedra
angular, onde tudo se apoia, todo conhecimento, toda sabedoria, todo entendimento. Se a tua casa, se o teu relacionamento, se o teu empreendimento não está alicerçado em Cristo, vai dar errado, ou como os mais jovens falam, vai dar ruim, vai dar bad, tá? Paulo declara a natureza as vidas que não têm Cristo. Não, olha, pode sentar, fique em paz, tá? As vidas que não têm Cristo, elas sofrem dessa maneira. Paulo declara a natureza exata do mistério com ênfase e clareza no verso 6, que os gentios são co-herdeiros, eu e você somos co-herdeiros, membros do mesmo corpo, co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Assim o mistério diz respeito a Cristo e ao seu único povo, judeu e gentio. A fim de defini-lo com mais exatidão, Paulo usa essas três expressões: co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes. Nós somos semelhantes, nós somos membros da família, nós estamos junto com o Senhor. Quando o Senhor ele vier buscar, ele vem buscar a nós. E aí toda tristeza, todo pranto, todo choro, todo ranger de dentes vai ser o quê? Findo. Mas enquanto você estiver aqui na terra, luta, dificuldade, dor no corpo, incompreensão, rejeição. É o que eu falo para os meus jovens casados. O último foi Nicolas e Aisla. Eu falei: Aisla, o que você acha que o Nicolas ele tem para oferecer para você? Eu não lembro as palavras, mas normalmente é: ai, pastor, é um homem maravilhoso que vai trazer café da manhã na cama para mim, e ele vai me amar, e ele vai abrir a porta do carro para mim. E eu falava para ela assim: o que você tem que esperar dele é traição, violência, agressão, um cara grosso, um ogro, esquecer de tudo que a mãe dele ensinou, e ele vai ser o pior de todos os homens. Ai, pastor, então eu não quero casar. Eu falei: então não casa, entendeu? Mas nós somos o quê? Co-herdeiros, membros do corpo, co-participantes da promessa. O que Paulo está declarando é que os cristãos, tanto gentios como judeus, são agora herdeiros juntos da mesma bênção, membros comuns do mesmo corpo e participantes da mesma promessa. Nós temos a mesma promessa que Abraão recebeu lá atrás, a mesma promessa que Noé recebeu, a mesma promessa que Moisés recebeu, Josué, Davi. Todos esses grandes homens da Bíblia receberam uma promessa: eis que farei de ti pai de muitas nações. Se você entende isso, as gerações que vão ser posteriores a você são gerações benditas. As coisas mudam. E quanto mais a sua geração é para ser bendita, mais você geme, mais você sofre, porque é um preço a ser pago. Um preço a ser pago para que aquela próxima geração, que ela está sendo impactada de todos os lados por sexualidade, por política, sobre comunismo, e você conseguir virar aquilo e transformar numa pessoa bendita. Graças a Deus que eu não tenho filho na idade da Helena e da Heloísa. Vocês vão ter um trabalho desgraçado. Graças a Deus que Deus nos deu o privilégio da nossa filha ser uma cabeça, que ela tem os posicionamentos dela, mas que é uma pessoa inteligente, racional. As gerações que estão vindo aí, Júlia, Daniel, Helena, Heloísa, gente, vai sofrer demais, demais, demais. E esse privilégio compartilhado é tanto em Cristo Jesus por meio do Evangelho. O mistério de Cristo é a união completa entre judeus e gentios através da união de ambos com Cristo. E esta dupla união com Cristo e entre eles era a substância do mistério que o apóstolo Paulo falava. Deus o revelara especialmente a Paulo, conforme este escrevera resumidamente no verso 3 do capítulo anterior, mas também fora revelado aos seus, aos de Deus, aos santos profetas, apóstolos, no Espírito, e agora para mim e para você. O que aqueles homens receberam lá atrás e eles colocaram nas Escrituras, eles estão a permissão para que você leia e entenda.
Você pode ler e decorar? Pode, mas não vai fazer efeito nenhum. Você tem que ler e entender, porque você não é uma ameba. Você não é uma ameba. Você sabia que você não é uma ameba? Que você pensa, que você tem direito a dizer, não, eu não acredito, eu não entendo. Você tem direito a pegar o telefone e falar, pô, o senhor falou aquilo lá, pastor, mas eu não acredito muito bem naquilo. Você pode me explicar melhor? Não é essa condição de que eu sou um ungidão do Senhor e que eu falo, você tem que engolir. Não existe isso. Você não é uma ameba. Você tem que entender com a mente, proclamar com a boca e viver com o coração. O mundo falta isso. A igreja falta isso. Pessoas que são inteligentes, que são desembargadores, pessoas que são médicos, que são engenheiros, que também são vendedores de flores, são lutadores, são motoristas de Uber, o que quer que seja. Pessoas que têm a mente de Cristo, que conseguem pensar, conseguem entender, não porque eles são capacitados, não porque fizeram faculdade, mas que o próprio Espírito Santo os capacita. Agora era, portanto, a possessão comum da Igreja Universal, que não é a Igreja Universal do Reino de Deus, é a Igreja do corpo de Cristo aqui na terra. Essa é a nova revelação, porque em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, mas para mim e para você, o que era oculto agora é revelado. Aleluias. Essas declarações têm sido um enigma para os leitores da Bíblia, porque o Antigo Testamento já revelou que Deus tinha um propósito com os gentios. A palavra de Deus já prometeu que todas as nações, todas as famílias da terra seriam abençoadas através da pessoa de Abraão. O Messias receberia as nações como herança, que Israel seria dado como uma luz para as nações. Nós somos Israel espiritual de Deus, e que um dia as nações fariam uma peregrinação a Jerusalém e até mesmo fluiriam para ela como um rio poderoso. Eu não estou falando de você pegar um avião e ir para Israel. Se você puder, vá. Só não vai trazer um vidrinho com o ar que Jesus respirou, né? Aquele cara vende, né? A água que Jesus... Não mexe com misticismo. Vai lá, visita. Deve ser uma coisa muito interessante. Você lê um texto bíblico e você vê o local. Eu digo isso porque Deus me deu o privilégio, por exemplo, de ir para os Estados Unidos. Então, quando eu andava lá, falei, caramba, naquele filme lá do Rock Balboa, estava lá aquela imagem, eu tenho aquela estátua. Você olha e fala assim, é legal você ver aquelas coisas, entendeu? Mas muito mais do que isso, nós temos que pensar na Jerusalém espiritual. É essa que nós temos que ir atrás. É essa que nós temos que esperar que ela desça do céu, ataviada para a noiva, eu e você. Jesus também falou da inclusão dos gentios e comissionou seus seguidores a torná-los seus discípulos. Mas o que nem o Antigo Testamento nem Jesus revelaram foi a natureza radical do plano de Deus, que era o que? Transformar não apenas a nação judaica como dominada pela teocracia, ou seja, o governo de Deus, mas toda uma nova comunidade, com brancos, com negros, com asiáticos, com japoneses, com qualquer raça, qualquer sexo, sendo masculino e feminino, né? Qualquer sexo você pode adentrar a essa comunidade, e que esta seria a igreja, seria o corpo de Cristo, que seria unido a Ele, porque a palavra de Deus diz que nós somos enxertados nessa videira. Essa videira que é Cristo, quando você é enxertado nela, você está como um ramo que tem que ser cortado para jogar fora. Mas quando você consegue começar a receber a seiva da videira, o que acontece é que você começa a agir como a videira. Dos seus ramos vão nascer uvas e não espinhos. Nascer organicamente, que é um termo que a gente tem na marketing hoje, né? Organicamente, essa união é uma união natural, é uma união no dia a dia, é uma união da sua conversa, da sua leitura, do que você assiste, do que você vê, do que você fala e do que você pensa. Nós vamos parar por aí, ainda há muito ainda para a gente falar a respeito desse texto de Efésios capítulo 3. Quero convidar você a curvar sua cabeça, como eu fiz na semana passada. Eu vou ler uma oração de um livro que eu baixei. O tema dessa oração chama-se O Vale da Visão. Diz assim: Senhor, santo e excelso, de forma submissa e humilde, fui trazido por Ti ao Vale da Visão, em cujas profundezas habito, mas vejo a Ti nas alturas,
Cercado pelas montanhas do pecado, eu vejo a tua glória. Permita-me aprender pela contradição que o caminho para baixo é o caminho para cima, que ser humilde é ser elevado, que o coração quebrantado é o coração sarado, que o espírito contrito é o espírito alegre, que a alma arrependida é a alma vitoriosa, que não ter nada é possuir tudo. Aleluia. Que suportar a cruz é usar a coroa, que melhor é dar do que receber, que este é o lugar, é o vale, é o lugar da visão. Senhor, de dia podem ser vistas estrelas de lugares profundos, e quanto mais profundo é o meu poço, maior me aparece o brilho das tuas estrelas. Aleluia. Senhor, deixa que eu encontre a tua luz em minha escuridão, a tua vida em minha morte, tua alegria em meu sofrimento, tua graça em meu pecado, tua riqueza em minha pobreza e tua glória em minha luta e em minha dificuldade, no meu vale. Senhor Deus, louvamos ao Senhor pela meditação da tua santa e bendita palavra, por essa oração, Pai querido, que nos remete a nós pensarmos em nós mesmos como indesejáveis, mas como abençoados, como pessoas, Pai querido, que precisam do Senhor desesperadamente. Pedimos que o Senhor, Pai querido, nos abençoe, que o Senhor cuide de nós, que o Senhor nos abra os olhos, Pai, para que no vale que nós vivemos aqui na terra, nós possamos enxergar a tua doce e preciosa luz. Oro em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus.